gente fala em sustentabilidade, a gente tem que pensar que a gente equilibra um tripé, né? São 3 quesitos, 3 fatores que eles precisam ter o mesmo peso. Não é só a questão ambiental, é o ambiental, o social e o econômico. São uma série de elementos, né, para que tenha uma cidade de dimensão humana. Eu acho que é um trabalho contínuo de sensibilização da sociedade, nós, vocês, a imprensa, a COP30, sei lá, tudo isso, eu acho que vai criando uma sensibilidade que cada vez mais, na minha opinião, é urgente a gente enfrentar. Então, a cidade sustentável, ela é uma cidade que equilibra essas 3 necessidades, a necessidade ambiental, social e econômica. E isso tem muito a ver, muita relação com a qualidade de vida das cidades, que a gente tem que pensar sempre que a gente está lidando com uma cidade hoje e a gente tem que pensar que daqui para frente essa cidade e esse equilíbrio não podem afetar a qualidade de vida das futuras gerações. Tem uma série de desafios, né, quando uno fala assim de urbanismo sustentável, né? E todos esses desafios você tem que alinhá-los nas agendas locais, nas agendas regionais, tá? E aí definir estratégias, tá? E que tenham um mínimo de impacto no entorno, no lugar que você vai trabalhar. Isso vai muito além das ciclovias, das áreas verdes, de um parque urbano, né? Embora tudo isso seja de fato importante, sim, né? Mas isso envolve, então, outras questões, envolve questões de drenagem urbana, envolve questão da gestão responsável do uso e ocupação desse solo, do solo dessa cidade, a maneira como a gente constrói na cidade tem muito a ver com a relação com esse espaço público que a gente fala, o espaço dos parques, o espaço das cidades, o espaço da infraestrutura da cidade, tem a ver com a questão do acesso aos equipamentos urbanos e a essa infraestrutura toda. Também existe, nesse sentido da sustentabilidade, uma preocupação com a adaptação de ecossistemas, mas indo muito além de uma arborização de ruas e parques urbanos. Então, tem um entendimento mais abrangente, tá? Dos de ecossistemas mais locais, não é uma coisa que você vai ter um olhar muito distante, mas é uma coisa mais local, tá? E de como se pode, a partir desse olhar, reduzir a vulnerabilidade. Tem que ter a dimensão humana é a que vai proporcionar o deslocamento mais lento, os pequenos espaços, as escalas reduzidas, e isso é a sustentabilidade, tá? Então, muitas vezes se confunde sustentabilidade com outros aspectos, mas não, o olhar sempre tem que estar nas pessoas, nos habitantes da cidade. Os bairros e os municípios, eles estão todos interligados. Não existe resolver um problema ambiental em São Paulo e deixar de resolver um problema ambiental em Santo André, em São Caetano, em São Bernardo, ou em Cotia, ou em qualquer... A gente tem que pensar o território de uma forma muito integrada. O cenário urbano se consolida, né, como um habitat humano, tá? Exigindo essa articulação entre os atores, os gestores, né? E ainda que o principal motivo de todas essas ações, justamente agora, né,
quando temos o aquecimento da cidade, que eu acho que é uma coisa muito premente para trabalhar nela. Essa divisão administrativa, político-administrativa, é alguma coisa absolutamente artificial. Absolutamente artificial. Quando você fala em meio ambiente, você está falando no ambiente como um todo. Então, aí surge uma instância muito importante, que é a questão da gestão estadual, que é a gestão estadual. E até no limite, infelizmente, a gente já teve no passado, aqui na região metropolitana, um órgão que fazia a gestão da região metropolitana de São Paulo, que era uma empresa chamada Emplasa, que ela foi extinta. Nós não temos mais uma gestão metropolitana que envolveria os 39 municípios da região metropolitana de São Paulo, tá certo? Então, eu estou falando isso para lembrar que, do ponto de vista da gestão, a gente realmente necessita, e isso faz muita falta, uma gestão estadual que consiga entender os territórios metropolitanos. A resiliência não é inércia. A resiliência não é voltar para aquele estado que a gente tinha antes e tá tudo bem, porque senão a gente vai continuar fazendo sempre a mesma coisa e os resultados vão ser iguais. Então, o resiliente é aprender com o que a gente fez e que não deve mais fazer antes e voltar para um estado de mudança, não para o mesmo estado que a gente tinha. Tem que ter um plano, tá? Você tem que saber as metas, tem que ter instrumentos. E isso existe muito, já temos muito conhecimento, temos muito conhecimento produzido nas universidades, uma série de lugares, sabe? Não é por falta de conhecimento que ele não se aplica, tá? A vezes podemos falar que falta de vontade, né? Então, para ter qualidade, tá? São necessários, claro, planejamento. Uma cidade sustentável e resiliente, ela aprende com os erros e ela se planeja daqui para frente, considerando justiça do território, considerando as questões climáticas e considerando principalmente participação das pessoas. O que está funcionando tem sido as requalificações urbanas, tá? E nós temos vários exemplos bem-sucedidos de requalificações urbanas, melhoria de espaços públicos, tá? E o que se chamou monumentalizar a periferia, tá? Houve várias atuações no mundo nesse sentido, e isso deu muito certo, tá? Monumentalizar a periferia quer dizer melhorar espaços, levando assim equipamentos extremamente bons, né, eficientes, de qualidade, em espaços extremamente deteriorados. Então, isso deu uma mudança de um aspecto que realmente regenerou o tecido urbano em todo o espaço que estava ao redor disso. Isso foi muito mais impactante que qualquer plano urbano. Copenhague, por exemplo, é uma cidade que é uma referência nesse sentido. Por quê? Porque ela utiliza um planejamento integrado, um transporte coletivo, né, de qualidade, transporte público, a priorização para caminhabilidade, para o uso das ciclovias, nem é ciclovia, na verdade, é o uso de vias compartilhadas, porque o carro é que está em segundo plano, a valorização das comunidades locais, um desenho urbano, desenho das cidades que prioriza realmente a caminhabilidade. E como exemplo, eu posso falar assim que se fez em Espanha, né, em Barcelona, tá? Em Medellín e Bogotá, na Colômbia, se utilizou muito essa forma de monumentalizar a periferia, e que eu acredito que deu muito mais certo que grandes planos. A gente tem exemplos bem interessantes na Colômbia, né? Bogotá e Medellín conseguiram inserir iniciativas. A gente fala que talvez sejam iniciativas mais daquelas assim da acupuntura urbana, né? Porque elas são iniciativas que têm um impacto no território bem significativo, mas elas não são cidades inteiras que estão com todos os quesitos, né, da cidade sustentável. As cidades que se reinventaram no século XX, tá? Recentemente, 20 anos atrás, né?
Então, com um ambiente muito atrativo, tá? Eles fizeram conjuntos habitacionais próximos a equipamentos urbanos, serviços, comércio, torres de escritórios. Por exemplo, Potsdamer Platz em Berlim, na Alemanha, é um exemplo disso, tá? Las Docklands em Londres, em Inglaterra. El Foro Internacional también en Barcelona, también fue eso, también regeneraron todo un bairro extremadamente deteriorado. Y también pues, mencionaron un corredor verde en Cali, na Colômbia. Tem uma outra cidade na Alemanha, que é Freiburg, que também tem muitos exemplos interessantes, conforme planejamento por grupos ou núcleos, então um planejamento bem bottom-up, que é assim, de baixo para cima, né, e não um planejamento imposto, né, de cima para baixo ou top-down. Então, esses exemplos internacionais, eles são muito interessantes. Não pode deixar de mencionar a cidade de Curitiba, né, com aquela via exclusiva de ônibus articulados, mas não fez só isso, né? O que fez Curitiba é que ela fez uma ocupação do solo com habitação justamente nesses eixos. Então, isso é o que faz a diferença, né? Abrigar em conjunto o transporte com habitação. Da cidade de Curitiba, principalmente pela questão do planejamento urbano e do transporte coletivo. Então, isso assim, já tem 50 anos essas iniciativas de Curitiba, e a gente vê o quanto, né, falar sobre cidade tem uma linha temporal que é importante a gente considerar. A sustentabilidade, assim como processo, como progressiva, né, exige presença e aplicação de uma série de ações, tá? Como ações que têm a ver com mobilidade, espaço público, transporte de qualidade, presença de modais diferentes, tudo no mesmo espaço. Tá? Não adianta fazer uma ação desligada da outra, ou uma num bairro, outra em outro, sabe, em outro distrito. Não é assim que funciona. Você tem que juntar esses esforços e fazer a diferença com a mudança. Então, aí que começa a transformar um espaço insustentável em um sustentável. Esse planejamento, quando a gente fala de planejamento urbano, sustentável, resiliente, ele exige um fator que aqui no Brasil é muito difícil, que é uma governança comprometida, né, com o território, que é uma continuidade política, uma continuidade de escuta ativa das comunidades, né, principalmente porque a gente acaba tendo políticas muito setoriais, ligadas aí a grupos específicos que assumem as nossas cidades aí de 4 em 4 anos, ou os estados também de 4 em 4 anos, e isso acaba prejudicando muito essa visão de conjunto, né, da que a gente tem daqui para frente. Nós, da Comissão de Estudos, que está elaborando esses documentos da ABNT, que são as normas técnicas da ABNT, a gente já está desenvolvendo o trabalho há 10 anos. É uma atividade acadêmica, né, de pesquisador ou de quem está trabalhando, vamos dizer assim, com uma metodologia que é uma metodologia científica, aquela coisa toda. Mas a gente também tem contado com a participação de profissionais técnicos da iniciativa privada, da Sabesp, da CETESB, da Companhia do Metrô de São Paulo. Então, tem alguns profissionais e de prefeituras de Belo Horizonte, Prefeitura aqui de São Paulo, Prefeitura de Campinas, São José dos Campos. Então, eles têm participado da elaboração das normas técnicas, cujo objetivo, então, é elaborar uma norma técnica da ABNT. Mas tem uma outra questão, que é a baixa capacidade técnica nas prefeituras também. Porque no momento que a gente tem profissionais ainda lidando com as nossas cidades, que tem uma baixa capacidade, assim, que não conseguem fazer ou superar, né, o entrave político pela falta de argumento técnico, muitas vezes, né? Então, assim, o técnico, ele é desconsiderado, sim, muitas vezes, esse discurso não funciona porque o político e econômico sempre estão dominando, sim, mas também tem
a falta de capacidade de se lidar com o assunto. A gente teve agora, nesse início de ano, uma reunião e uma apresentação do nosso trabalho com o Tribunal de Contas do município de São Paulo. Então, você percebe que pouco a pouco a gente vai construindo um conhecimento que vai se infiltrando na gestão pública. E eu acredito que é por aí que a gente vai conseguir sensibilizar os políticos da importância de que a questão ambiental urbana esteja na pauta política, porque com isso a gente consegue transformar a nossa realidade. A cidade avançada, sustentável, não é aquela onde os pobres andam de carro, né? É onde os ricos usam transporte público. Então, são uma série de... Você tem que pensar de outra forma. Estacionamento, né? Não é um direito adquirido, né? Isso já se está falando há muito tempo. É um problema privado. Muitas vezes a gente está falando de uma cidade que ela é voltada, né, para um grupo específico dentro do território, e alguns outros grupos são totalmente excluídos dentro das políticas da cidade. E aqui a gente não está só falando de classe social, a gente também está falando de mulheres, de cor, de raça, de gênero, né? A gente está falando de várias outras questões que envolvem a inclusão. Melhorar as calçadas traz igualdade. Então, são uma série de elementos que você tem que incorporar, porque as cidades têm que melhorar a caminhabilidade. Você tem que melhorar o espaço do pedestre, das pessoas se locomover. E como se locomover? Caminhando. Então, o espaço do caminhar tem que ser melhor, tem que ter sombra, tem que ter calçada. Não tem que ter carro estacionado na sombra, tem que ter pessoas, tá? Então, essa transformação é uma transformação muito profunda. Qual é o nosso interesse principal? As pessoas, o cidadão. Não pode ser o carro. Essa questão da desigualdade urbana, né, ela tem muito a ver com a mensagem que a gente está passando como cidade, né? Então, assim, no momento que a gente só... O único projeto da nossa cidade que capta recurso é para pavimentação de ruas e tapar buracos, né? Assim, que mensagem que a cidade está passando? Bom, anda de carro, porque eu estou preparando a cidade para ti, para tu andar de carro. Assim, só essa mensagem, só essa sozinha, ela carrega um monte de outras mensagens, né? Diz assim, bom, então só tem acesso à cidade quem tem um carro. Que mensagem? Não anda de bicicleta, não pega o ônibus, porque vai andar de carro, porque é isso que eu estou fazendo aqui nessa cidade. Que a gente pode pensar que a cidade sustentável possa vir caminhando nessa coesão social que vai ser necessária para enfrentar tudo o que a gente precisa enfrentar, né? A forma de ocupar a periferia também com baixa densidade, né, com grandes áreas pavimentadas e supressão da vegetação, provoca o que se chama um desbalanço de energia na cidade, né? Então, aí você requer muitas estratégias de adaptação, que se chamam, né? Para adaptar-se a esse novo formato, né? E aí é que a gente pensa que as estratégias de mitigação não serão suficientes. Eu até vejo que muitas comunidades carentes, que são as que mais sofrem as questões ambientais, eu acho que elas ainda não estão... eu acho que elas nós precisamos sensibilizá-los mais em relação a tudo aquilo que está acontecendo dentro de um movimento social e político de transformação. Também não vejo as administrações públicas municipais com uma visão de prevenção e não de ir atrás do prejuízo. Porque uma cidade que é de fato sustentável, ela tem que priorizar a inclusão da população que é mais vulnerável também no seu território. Ela tem que fazer realocação, se necessário, com dignidade. Ela tem que planejar a participação das pessoas ativa, ela tem que garantir a infraestrutura básica, o acesso à moradia, o acesso à mobilidade, como a gente falou antes. E isso tem uma implicação que muitas vezes o poder público não quer enfrentar,
tem que ser para todas as pessoas, por isso que tem que ter um pacto social constante e renovado. Não é para determinado grupo social, é para todos. Então, esse olhar tem que ser muito mais amplo. As cidades mais qualitativas, em geral, agregam maior grau de complexidade de informação e assim conseguem melhores índices, né, de educação, de inovação e tecnologias, respeitando que justamente as condicionantes geográficas e ambientais locais e regionais que vão encontrar, né? Assim como a escala de apropriação do espaço para conseguir promover justamente elementos de equidade e a integração social. As decisões que a gente toma hoje são importantes porque elas têm um impacto prolongado, né? Não é imediato, né? Nada é de uma hora para outra e muita gente não tem essa paciência para esperar que esses efeitos, né, acabem tendo um resultado ou se espalhem da maneira como a gente gostaria, né? Então, essa questão da sustentabilidade, ela é uma estratégia de longo prazo, né? Ela não é imediata, ela não é uma ação pontual, ela não é maquiagem para a cidade. Nós já deveríamos estar pensando em uso de tecnologias inovadoras, como os pavimentos resfriados, os materiais reflectantes, ou de absortância da carga térmica, as galerias técnicas, as zonas de pedestre potencializando os percursos, as passagens cobertas, né? Com o intuito de criar zonas de sombra durante o dia e luminosas durante a noite, com uma série de elementos que já deveriam fazer parte, sabe, da linguagem arquitetônica e urbana dessa transformação necessária da cidade do insustentável para o sustentável. A gente carece de uma política que seja realmente embasada no que o território precisa, né? E na mensagem que a gente quer passar para a população e para todo mundo que habita nesse território. Eu acho que a sociedade ainda não está devidamente motivada, preparada, sensibilizada para o risco ambiental que a gente está correndo. Quer dizer, eu não sei quantos desastres ainda a gente vai ter que enfrentar para a gente poder implementar políticas públicas que sejam mais relevantes, que a questão ambiental realmente esteja na pauta de nós todos. Essa cidade sustentável já exige uma nova forma de coesão social, né? Com acesso irrestrito, igualitário, imparcial. É uma, sabe, precisamos, porque realmente vamos ter que trabalhar em conjunto, porque pensar na mudança climática exige uma nova forma de pensar, né? Então, se não existir essa coesão social, a gente não vai conseguir enfrentá-la. Eu acho que a primeira questão quando a gente fala em cidade sustentável é pensar que a gente está falando de uma cidade que daqui para frente, né, ela vai mudar, né, a sua visão. E essa mudança de visão, ela tem ganhos que são múltiplos, mas principalmente relacionados com os três fatores aí da sustentabilidade. Porque, primeiro, ambientalmente é muito importante porque se reduz a emissão de gases poluentes, por exemplo, se melhora a gestão da água, se melhora a gestão do resíduo, e isso é economia para a cidade. Na questão da saúde, que tem muito a ver com o tripé social ali, com o ponto social, a gente tem benefícios muito diretos com qualidade do ar, bem-estar físico e mental, promoção da vida ativa, isso é redução de custos lá no posto de saúde, né, com a maneira como a prefeitura está gastando o seu recurso também. E economicamente está tudo conectado, porque uma cidade sustentável ela acaba atraindo mais investimento, ela gera mais empregos. Então, existe uma evolução dos conhecimentos
e os conhecimentos eles evoluem ao longo do tempo. Diferente de uma lei, que é uma coisa que é obrigatória, mas para você mudar uma lei, você precisa de um esforço gigantesco na Assembleia Legislativa, na Câmara Federal, no Senado. Então, a gente tem essa flexibilidade. Eu acho que a nossa contribuição com as normas técnicas é, além de definir parâmetros, indicadores do que é uma cidade sustentável, do que é uma comunidade sustentável, é também estabelecer alguns padrões que nos ajudam a entender esse mundo que a gente está. Acho que a gente também, como pesquisadores, precisa refletir um pouquinho sobre isso, né? Assim, não é só qual é a relevância, porque a gente sempre sabe que a pesquisa é importante e a ciência é importante, a gente precisa, né, quanto mais, melhor. Mas, né, assim, o que a gente está fazendo importa para as pessoas, né? O que a gente está produzindo e pesquisando é realmente relevante e tem um impacto no território. Estamos elaborando as normas técnicas, elas são normas técnicas públicas, elas estão disponíveis, é um conhecimento que é internacional, mas que a gente está trazendo também para a realidade brasileira. Nós estamos traduzindo e adaptando as normas internacionais para a língua portuguesa, para que isso seja disponível para qualquer técnico. Na cidade, nesse espaço, nesse formato, tudo que seja mudança, estruturação do espaço urbano, expansão do tecido urbano, perda de vegetação, emissões de calor antropogênico, tá? Eles são muito mais significativos, né? Para a transformação justamente desse equilíbrio que estávamos falando do meio, né? Que aqueles grandes índices de gases de efeito estufa. Do ponto de vista do território, que aí mais a ver com a questão ambiental, aí a gente tem mais cooperativas, né? Sistemas mais cooperativos, sistemas mais aí sim resilientes, porque se preparam mais para lidar com esses desafios climáticos e sociais do presente e do futuro. Temos que começar a incorporar que a cidade é o espaço que nos abriga, mas é para todos, não? E é que se escolhemos como lugar para viver, vai ter que ser um lugar para sobreviver também. Uma cidade que investe na sustentabilidade, ela tem muito mais visibilidade. Isso leva a gente a entender o como complexa é a questão ambiental, né? Porque a nossa questão ambiental não é municipal, ponto, não é. As ações que você faz em uma cidade, elas não podem ser isoladas, elas têm que ter um propósito. Quando tem esse propósito, aí que se transforma em um fato sustentável.